E aí, vamos estudar a lição? Eita, semana abençoada, gente. Abençoada por causa do conteúdo, abençoada porque você compartilhou esse conteúdo com outras pessoas e todos nós, de alguma forma, fomos alimentados pela palavra de Deus. E que alimento especial. A morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo. A morte não tem a palavra final e esse inimigo chamado morte, chamada morte, vai ser derrotado para todo o sempre. Creia nisso. A vida triunfará, porque a vida é o próprio Deus e não há possibilidade dele ser derrotado. Se liga só, se a alma fosse imortal, para que haveria ressurreição evidenciada na palavra de Deus, gente? Porque a viúva de Sarepta teria o seu filho ressuscitado? Porque a mulher sunamita teria o seu filho ressuscitado se a alma fosse imortal? Que necessidade haveria da filha de Jairo ressuscitar? Que necessidade da ressurreição de Lázaro? A alma é mortal. A imortalidade da alma não existe. A morte é como um sono, declarou Jesus ao longo de vários exemplos da filha de Jairo, na história de Lázaro, evidenciou tudo isso. E o despertar da consciência só virá através da ressurreição na volta de Jesus, ressurreição dos justos, porque a dos ímpios somente depois do milênio. Se liga nisso daí. E já pensou se não houvesse ressurreição, se a morte tivesse a palavra final? Que fútil seria a nossa vida, viver aqui 60, 70, 80 anos, gente, para construir o quê? Uma casinha quando consegue construir, comprar um carro quando consegue comprar, se formar quando consegue se formar, lutar a vida inteira para ter essas coisinhas e quando você chega no final dela que pensa que vai usufruir, a morte bate a porta e um monte de gente ainda briga pelo pouco que você conquistou. Isso é vida? E outra coisa, você criou laços, você instituiu família. Olha quanta gente que vai sofrer porque você vai se despedir através da morte, do sono da morte. Ele vai deixar uma viúva ou vai deixar um viúvo, você vai deixar filhos órfãos. Que sofrimento maldito! A vida se resume a isso? Conquistar um carro, conquistar uma propriedade, deixar um monte de gente chorando porque você partiu? É muita mediocridade imaginar que o Criador teria nos feito com esta condição limitada de vida. Isto nos proporcionou o pecado, esta condição miserável. Todavia, este nunca foi o plano de Deus. Ele nos criou para vivermos eternamente. O pecado frustrou momentaneamente os seus planos, mas isso vai ser resolvido. A mensagem está sendo anunciada agora para abraçarmos a vida em Jesus e, consequentemente, quando ele voltar, então os seus filhos, os seus amigos estarão vivendo eternamente, porque o Criador não nos deu uma vida medíocre. E eu encerro o conteúdo de hoje lendo para você um trecho do Desejado de Todas as Nações, lá na página 423, 424, quando diz assim: o milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representa a ressurreição de todos os justos mortos, diz Ellen White. Assim como ele ressuscitou Lázaro, ele vai ressuscitar aquele seu ente querido que morreu em Cristo e hoje está apenas descansando. Em breve ressuscitará. E Ellen White continua dizendo: por suas palavras e obras declarou ser o autor da ressurreição. Aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte e era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar a vida eterna. Creia em Cristo e viverás eternamente. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela vitória de Jesus sobre a morte, sobre Satanás, e porque esta vitória está outorgada a todo aquele que crê em Cristo. Muito obrigado pela esperança e porque o Senhor não nos criou para uma vida medíocre. Nós te agradecemos em nome de Jesus.